Bora falar também sobre Roberto Firmino admitindo vontade de jogar no Corinthians. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians com projeções esportivas e financeiras para 2025. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Alejandro, centroavante e artilheiro do Brasileirão. Ele está empatado em gols com o Yuri Alberto, 14 gols para cada um desses atletas. Quero contar para vocês sobre o futuro do Alejandro. Primeiro é importante lembrar que ele tem os direitos econômicos presos ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vitória até dezembro. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, já me contou que procurou o Red Bull Bragantino para tentar a extensão desse contrato de empréstimo, mas a tendência é que o Red Bull Bragantino venda o jogador, que está supervalorizado, 24 anos de idade, temporada de 51 jogos, 20 gols e 7 assistências. E a chance de o Red Bull Bragantino recuperar o investimento feito na contratação do atleta, que havia despontado muito bem no Atlético Mineiro, mas que nunca havia conseguido se confirmar como um atleta profissional. Importante lembrar que ele já foi especulado entre outros clubes no Corinthians e do Flamengo, mas o Red Bull Bragantino assegura que não há nada nesse sentido. A pedida do time de Bragança Paulista ao Vitória para a venda do atleta é de 5 milhões de euros. Vitória alega não ter capacidade para fazer esse investimento e tenta convencer o Red Bull Bragantino a encontrar um outro tipo de acordo. Só para arrematar, é importante lembrar a excelente fase do Alejandro. Nos últimos 5 jogos, 5 gols. Se a gente aumentar um pouquinho essa amostra, nas últimas 13 partidas ele marcou gols em 10 jogos. Só não fez contra Vasco, Internacional e Criciúma. Tem boa chance de se tornar o artilheiro isolado do Brasileirão, especialmente se o Yuri Alberto não marcar gols contra o Grêmio. Para falar sobre Roberto Firmino, o ex-atacante da seleção brasileira e do Liverpool deu entrevista admitindo que sonha em voltar a jogar no Brasil, mais especificamente no Corinthians, seu clube do coração. Em entrevista ao Band Esportes, ele disse o seguinte, abre aspas, eu coloquei em oração e quando o senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, vai acontecer. O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado no meu coração, mas meu foco hoje está aqui. Tenho mais 1 ano e meio de contrato, disse o Firmino, que joga no Al Ahly da Arábia Saudita. Por lá as coisas não andam bem. Ele tem uma relação bastante ruim com o técnico alemão. Chegou a ficar em 8 partidas na condição de reserva. Soma nessa atual temporada 11 jogos e apenas 2 gols, salário próximo de 10 milhões de reais. Acho que se dependesse do Al Ahly, ele seria liberado, mas talvez para o Firmino não vale a pena voltar antes desse fim do contrato. A partir daí, com muito dinheiro nos cofres, no bolso, nas contas, ou seja lá como for, aí ele está livre para escolher seu próximo clube, tudo indica que será o Corinthians. Ele chegou a dizer mais especificamente o seguinte do Timão, abre aspas, apesar de os jogos quase sempre serem às 3 da manhã, eu sempre acompanho o Corinthians, torço e oro pelos jogadores, voltaram a mostrar garra, que é o que representa o Corinthians, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para você é, Firmino seria um bom atacante para o Timão? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Quero contar também que o Corinthians representou ou apresentou um enorme prejuízo na atual temporada. Existe a estimativa de que o clube pode fechar 2024 com um déficit de 238 milhões de reais. Com detalhe, a previsão era de um superávit de 17 milhões. Corinthians alega que 140 milhões de despesa por conta de uma mudança contábil referente à base atrapalharam o orçamento, tem mais 37 milhões com despesas relacionadas a jogos, outros 40 milhões em custos financeiros e 32 milhões e 700 mil com o Profut. Ainda que tudo isso seja verdade, e eu acredito que sim, imaginar que o clube possa fechar com 238 milhões de reais no vermelho para um clube que fatura 1 bilhão de reais mostra que a desgovernança anda tomando conta das coisas. Corinthians gastou muito mais do que poderia ou deveria. Ao menos conseguiu escapar do rebaixamento e garantiu a classificação para a Libertadores da América do próximo ano. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para falar sobre o Corinthians, preciso te contar sobre as metas do Timão para 2025. O orçamento para o próximo ano já está pronto. E o Corinthians esportivamente pretende chegar à semifinal do Campeonato Paulista, às quartas de final da Copa do Brasil, às oitavas de final da Libertadores da América e estar pelo menos entre os 8 primeiros colocados no Brasileirão. Tá? Previsão de receita bruta de 795 milhões de reais, uma arrecadação menor do que aquela que o Corinthians se habituou a ter, de algo na casa de 1 bilhão de reais. Para bater esses 795 milhões, o Corinthians precisará vender 181 milhões de reais com atletas.
A expectativa de faturamento com direitos de transmissão é a maior de todas. Cerca de 340 milhões de reais somente com venda dos seus direitos nas competições que o Corinthians participa. Só para complementar, é importante contar que se esses números baterem, o Corinthians pode fechar com um superávit de 34 milhões de reais. Também está projetada uma redução nas despesas de 20%. Quero, antes de encerrar o vídeo, contar um pouquinho, fazer uma atualização sobre a vaquinha virtual para a Arena Corinthians. Última vez que eu fui atualizar, já eram 27 milhões e 400 mil reais doados em quase 9 dias de campanha. Mas, importante destacar que depois de um início muito bom, os números de doações têm caído. Foram mais de 15 milhões de reais nos 2 primeiros dias. E na última semana, menos de 15 milhões de reais. É por conta dessa queda do número de doações que já era prevista que o Corinthians, ou melhor, que os organizadores dessa campanha preparam uma série de ações que vão se utilizar de ações relacionadas a bancos, mas também com figuras públicas, entre elas Luciano Huck. Para arrematar sobre essa história, é só contar que foram mais de 578 mil pessoas que já doaram para a campanha. Você, corintiano, pensa o que sobre esse número 27 milhões e 400 mil reais? Esse valor equivale a menos de 4% daquilo que é estimado para arrecadação, para que o estádio seja realmente quitado. Verratti no Corinthians, o que há de verdade sobre a vaquinha da Arena? Me explica melhor sobre os boletos da organizada. Vamos lá. Começando sobre Verratti. Esse foi um pedido do Ramon Dias, mas hoje, setoristas do Vasco trouxeram a notícia de que o Vasco avançou na tratativa para renovar com o Verratti. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Verdade que vocês avançaram na renovação do Verratti? Porque se confirmado esse avanço, aí é o Verratti muito mais feliz com o aumento salarial, e essa história de Verratti no Corinthians vai para o espaço. Sobre a vaquinha do estádio do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que é a maior organizada do Corinthians, ela se juntou e durante meses trabalhou numa campanha junto à Caixa e ao Corinthians para a criação de uma conta. Essa conta não tem vínculo com o Corinthians nem com a Gaviões, é uma conta na Caixa, onde torcedores do Corinthians se unem e fazem depósitos via Pix. Hoje a gente está completando, nesse exato momento, a gente está completando 9 dias de campanha. Ela começou na quarta-feira da semana passada, nos 2 primeiros dias foram mais de 15 milhões de reais arrecadados. Nos últimos 7 dias, a arrecadação caiu bastante, ela ficou na casa dos 12 milhões de reais. Eu vou até entrar agora, só para ver com que pé está agora, mas a última vez que eu vi eram 27 milhões e 400, ou agora continua em 27 milhões e 400. Houve uma queda importante, né? 15 milhões de reais em 2 dias, 12 milhões de reais em 7 dias. Os organizadores dizem que já esperavam que esse volume de doações fosse diminuir. O problema é que arrecadou-se menos de 4% em relação ao objetivo final de arrecadação. O que os organizadores vão fazer? Eles vão começar a utilizar da participação de embaixadores de corintianos famosos, como o Luciano Huck, para tentar trazer mais gente para participar da campanha. Tenho a impressão de que vai ser impossível, em 6 meses de campanha, bater os 700 milhões de reais projetados. Não acredito nessa possibilidade. Mas ainda que chegue a 100 milhões de reais, já é uma contribuição importante. E aí você estava perguntando sobre boletos, existem alguns carnês, alguns boletos. 3 já foram pagos com esses 27 milhões de reais arrecadados, tá? Falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre Yuri Alberto. O atacante deu uma entrevista a Benjamin Bach para responder se fica ou não no Timão em 2025. Antes, lembrar que o Augusto Melo, presidente alvinegro, afirmou ao longo da semana que está completamente descartada a chance de o Yuri Alberto ir embora, que ele fica, que ele está muito feliz e que o Corinthians está muito feliz com ele. Beleza. O Benjamin Bach perguntou: ô Yuri, de 0 a 100, qual é a chance de você ficar para o ano que vem? O Yuri riu, tentou pensar, pensou mais um pouco e acabou respondendo que a chance é de 50%. Para ficar, 50% para ir embora. O Yuri não esconde que quer jogar no futebol europeu, numa liga importante. A preferência dele é pela Premier League. Eu já havia contado para vocês que o André Cury hoje trabalha em 2 frentes, com uma proposta da Inglaterra e outra proposta da Espanha. A curiosidade é que o André Cury mostra otimismo, o Yuri fala em 50% de chances de ir embora, mas nenhuma proposta foi apresentada ao Timão até esse momento.
Corinthians que tem 50% do valor de uma venda futura e vai exigir pelo menos 12 milhões e meio de euros pela sua parte. O André Cury trabalha na busca por ofertas na casa dos 25 milhões de euros. Muita gente especulando que o West Ham pode ser o futuro do atleta. O André Cury me assegurou que a proposta inglesa não é do West Ham. Só para completar em relação ao Yuri Alberto, 30 gols na atual temporada, artilheiro do país ao lado do Pedro, artilheiro também do Campeonato Brasileiro com 14 gols ao lado do Alejandro. Se ele marcar um gol no final de semana, pode acabar por assumir de forma isolada o status de artilheiro do país e também do Brasileirão. A saideira em relação ao Timão, o STF, o Superior Tribunal Federal, confirmou em caráter definitivo o direito do Corinthians a um benefício fiscal de 1 bilhão e 700 milhões de reais que ajudou na construção do estádio. Só para lembrar, o Corinthians decidiu construir seu estádio em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e por conta disso, uma área com pouco desenvolvimento, ele teria direito a esse benefício. Mas o Ministério Público de São Paulo tentou anular o benefício, alegando que estava completamente fora da legislação. O STF, de maneira definitiva, em última instância, definiu que sim, o Corinthians tem direito a todos esses benefícios. Agora o Timão vai conseguir, com essa grana, abater impostos ou até vender para outras empresas interessadas. Rafael Silva está perguntando sobre como é que está o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá? Fim da passagem. O cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Urawa Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? O Matheus Oliveira, Nicola, com o ano ruim do Galo, será que vai ter renovação do elenco? Se tiver, acha que o Arana seria uma boa no Corinthians? Matheus, o Galo vai precisar fazer vendas importantes, tá? Se houver proposta boa para o Arana, ele pode ser vendido, mas para o exterior, para o Brasil não, porque o Arana vai valer algo na casa dos 10, 12 milhões de euros. Não dá para imaginar o Corinthians gastando todo esse caminhão de dinheiro, tá? O Paulinho certamente não vai ser vendido agora, até porque deve ficar pelo menos uns 4 meses fora. O Hulk hoje meio que se desculpou por conta de só para vocês entenderem, o Galo fez o comunicado dele da demissão do Milito, e o pai do Hulk usou emojis de aplauso e de joinha para festejar, né? Mas aí todo mundo começa, pô, será que o Hulk não gostava do Milito e tal? E aí o Hulk veio a público para dizer, meu pai tem esse hábito de qualquer postagem do Galo, colocar coração, colocar joinha, enfim, vocês podem até conferir, ele não fez por mal, mas eu peço desculpas em nome do meu pai por quem se incomodou, na minha relação com o Milito era boa, enfim, mas aí não dá nem pra gente tirar nenhuma conclusão. Bruno Salvador quer saber se o Romero vai renovar e o Soteldo. O Corinthians quer contratar o Soteldo, tá? Existe a intenção de contratar o Soteldo, não é uma operação fácil, até porque o Santos agora, inclusive, cogita ficar com o Soteldo pro ano que vem, depois de várias idas e vindas. O Soteldo é um velho sonho do Corinthians, o Augusto já havia tentado a contratação do Soteldo no começo do ano, antes dele se mudar para o Grêmio. Acontece que pro Santos era mais negócio emprestar o Soteldo para o Grêmio do que para um rival. Imagina se o Soteldo arrebentasse no Campeonato Paulista contra o Santos ou alguma coisa desse tipo, tá? Bora, Nicola, falar a verdade aqui. Você acha o Neto craque de bola? PQD, cara, quando ele jogava no Corinthians, eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, eu tenho uma vaga lembrança, cara, sinceramente. Toda vez que eu vou no programa dele, sempre passam imagens e lances, né? As batidas de falta dele, a forma como ele batia na bola era impressionante. Mas eu não tenho uma percepção apurada, tá? Quem é mais antigo, inclusive, quiser participar e deixar a opinião, fica à vontade. Wesley Alves, esqueceu de falar da renovação do Romero, esqueci mesmo, desculpa, Wesley. Cara, tá nas mãos do Romero, só para vocês entenderem qual é a dificuldade. O Romero tem contrato até dezembro, e havia uma previsão automática de renovação de contrato se ele jogasse 60% das partidas. Essa meta vai ser batida, ou seja, o Romero tem o direito de ficar, mas para que essa renovação aconteça, as duas partes precisam concordar. O Corinthians já concordou. O Romero pediu 2 mudanças em relação à renovação automática. Ele não quer 1 ano, e sim 2 anos de contrato. Esse é um pequeno problema, mas solucionável. O segundo, o Romero hoje ganha na casa dos 500 mil reais por mês em carteira. Esse é o salário dele.
Mas o Romero tinha, quando voltou ao Corinthians, uma grande dívida para receber daquela primeira passagem do Andrés. E o Augusto combinou, nem sei se foi o Augusto, mas quem o contratou combinou que pagaria de forma parcelada, além desse salário de 500 mil, mais ou menos 370 mil reais mensais, e para quitar essa dívida. Essa quitação acaba agora em dezembro. Ou seja, a partir do ano que vem, o Romero passa a receber só os salários. Só entre aspas, né? Porque 500 mil reais por mês fariam a alegria de qualquer um de nós, né? Mas para o Romero, esses 500 mil é pouco. Então ele pede 2 anos de contrato e também um aumento salarial. E o Corinthians está discutindo com ele essas possibilidades, tá? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que estamos falando do maior do mundo, Timão. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativando o sininho de notificação. Sabemos que é super importante que você participe deste canal com aí a sua avaliação, seu comentário. Deixa também seu like. Se não for inscrito, se inscreve para você estar sempre recebendo notícias diariamente do maior clube do mundo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Sai pra mais.